Você sabia que existe uma memória RAM perfeita que vai desbloquear todo o potencial do seu notebook? Pois é, não basta apenas ter uma memória RAM que funcione, é preciso escolher a ideal para obter o máximo desempenho do seu Note. No vídeo de hoje, vou te guiar na escolha da memória RAM que permitirá extrair todo o potencial do seu dispositivo. Mas atenção, há detalhes cruciais que você precisa conhecer antes de considerar a troca ou adição de mais memória RAM. Se você busca o desempenho total da sua máquina e quer evitar surpresas desagradáveis, continue assistindo, pois eu vou te contar esses detalhes que fazem toda a diferença. Opa, você tá aí? Meu nome é Atila Sancho e seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de tudo, estou considerando que a sua máquina já possua um SSD como disco principal. Se ainda não, aconselho que assista a esse vídeo que estou deixando aqui em cima, pois nele explico o que é um SSD e te mostro passo a passo como escolher o ideal para a sua máquina. Para que você não fique perdido, vou te explicar de uma maneira bem simples o que é de fato uma memória RAM e como ela opera dentro da sua máquina. Afinal, entender como este componente funciona é crucial para fazer a escolha certa na hora de turbinar o seu notebook. A memória RAM é uma peça fundamental presente em todos os computadores e notebooks, desempenhando um papel crucial no funcionamento eficiente desses dispositivos, responsável por armazenar temporariamente dados e instruções que o processador acessa frequentemente durante a execução de tarefas. A RAM acelera a resposta do sistema e melhora significativa o desempenho. Uma rápida analogia para explicar o que é e quais são as principais características de uma memória RAM é a seguinte: capacidade de armazenamento. Imagine a memória RAM como um banco bem movimentado. Cada cliente na fila representa um programa ou um aplicativo esperando para ser executado em seu notebook. Enquanto isso, cada caixa dentro do banco simboliza a capacidade da memória RAM para lidar com esses clientes. Ou seja, quanto mais caixas disponíveis, mais clientes ou programas podem iniciar simultaneamente o seu atendimento. Ela consegue processar mais programas ao mesmo tempo. Isso significa que você pode ter mais programas abertos simultaneamente em seu notebook, sem comprometer o desempenho, proporcionando uma experiência mais fluida e rápida. Precisamos considerar também a velocidade da memória RAM, que é representada pela latência e a frequência. No nosso cenário bancário, a latência seria o tempo que cada caixa leva para atender um cliente, e a frequência seria quantos clientes cada caixa consegue atender por minuto. Em termos práticos, uma menor latência e uma maior frequência indicam que a memória RAM está operando de forma mais eficiente. Menor latência significa menos tempo de espera para iniciar a execução de um programa, e uma maior frequência permite processar mais programas em menos tempo. Esses dois fatores são essenciais para garantir um desempenho rápido e ágil do seu notebook. Existem também diversas versões de tecnologia para memória RAM, sendo as mais notáveis DDR2, DDR3, DDR4 e atualmente as mais comercializadas DDR5. Cada uma dessas versões não apenas altera a forma como os dados são processados, mas também impacta a estrutura física da memória. Isso significa que existe somente uma tecnologia que é compatível com seu modelo de notebook. É importante ressaltar que existe uma limitação quanto à quantidade de latência, frequência, capacidade de armazenamento e qual tecnologia que o seu notebook pode suportar. Cada dispositivo tem suas próprias especificações e capacidades, e ultrapassar esses limites pode resultar em problemas de compatibilidade e até mesmo um desempenho inferior. Vamos lá na prática. Vou te mostrar agora a maneira que eu escolho a memória RAM para mim e para os meus clientes com base nas informações que eu te passei. Bom, então é o seguinte, antes da gente começar a pesquisar sobre a memória RAM, a gente precisa saber o modelo exato do nosso notebook. Para isso, aperta a tecla do Windows e escreve Informações do Sistema. É esse primeiro programa, clica nele e aqui, em Modelo do Sistema, a gente vai apertar Ctrl mais C. A gente pode fechar isso daqui e vai colar aqui no navegador. Ctrl V. Selecione essa parte e exclua. Deixe somente o modelo do sistema, dá Enter, e aqui a gente vai entrar no site oficial do nosso notebook para encontrar as especificações técnicas dele. Então, se o seu notebook for da Dell, entra no site da Dell e assim por diante. O meu é da Acer, vou clicar nesse link da própria Acer, tá? O que a gente vai buscar aqui é a ficha técnica ou as informações desse notebook. Então, no meu caso, é só eu vir aqui. Se você não conseguir encontrar as informações do seu notebook, recomendo que você pesquise no YouTube ou no Google sobre o modelo do seu Note para que você tenha certeza da memória RAM que você vai comprar. Ok, com a ficha técnica aberta, vem aqui em cima no navegador, clica nesses três pontinhos, vem em localizar e editar e clica em buscar, ou simplesmente aperta Ctrl mais F. E aqui você vai escrever RAM, vai clicar aqui nessa setinha, e aí ele já vai marcar pra gente essa aba aqui de memória RAM. O que a gente vai buscar é essas informações.
Então, DDR4. Então, a tecnologia de memória RAM que o meu notebook aceita é DDR4. Ele reconhece memórias com até 3200 MHz e ele já vem com módulo de 8 GB instalado. Ele é expansível até 64 GB, tem 2 slots disponíveis, ou seja, um já está sendo utilizado ali na memória que já veio padrão nesse notebook, que é de 8 GB, e tem mais um vazio para eu fazer o upgrade. Cada slot desse, ele aceita ali no máximo 32 GB, ou seja, ele tem a capacidade para até 32 GB em cada slot. Com essas informações, a gente já consegue encontrar a nossa memória RAM. Mas se você quer ter certeza que a memória RAM que você comprar vai ser compatível com a que você já tem, é só a gente escrever aqui CPU-Z, dá Enter, e você vai vir aqui nesse site da CPU ID. Vou deixar o link na descrição. Aqui embaixo, vem em Setup English, fecha esse anúncio e clique em Download Now. Depois que ele baixou, é só clicar aqui para instalar, clique em Sim se aparecer, e aqui é só aceitar, avançar, avançar e avançar. Desmarque isso aqui, Finish. Vem aqui no Iniciar e escreve CPU-Z. Clique em Sim para ele iniciar e aí vai abrir essa tela aqui pra gente. Aqui ele vai trazer algumas informações do processador, mas o que a gente quer mesmo está aqui em SPD. É só clicar nessa quarta aba e aqui a gente já tem algumas informações, como a tecnologia dessa memória, a frequência dela. Aqui está aparecendo 1600, mas é sempre o dobro que está aqui entre parênteses. E o que eu quero mesmo é essa parte aqui da latência. Então essa memória que está no slot 1 do meu notebook, ela tem aqui 20, 21, 22 e 24 de latência. Isso aqui são vários setores da memória. Eu vou usar essas informações aqui como referência para que eu consiga comprar a melhor memória RAM para o meu notebook. Então eu já sei a tecnologia, a frequência e a latência. Aqui a gente tem a voltagem, mas a voltagem geralmente é padrão para cada tipo de tecnologia. Se na hora que você for comprar, você vê que está muito diferente disso aqui, tipo 25, 30, aí você escolhe uma outra. Nunca vi fugir muito desse valor de voltagem aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aqui eu vim na Amazon, que é uma loja que eu confio, onde eu compro as minhas memórias RAM e vou pesquisar. Vou deixar o link dessa pesquisa aqui para você nos comentários desse vídeo. O que você vai fazer aqui é simplesmente trocar essa parte que está em maiúsculo pelas informações da sua memória RAM. Então é bem simples. Vou fazer na prática aqui com vocês. A tecnologia da minha memória RAM é DDR4, a frequência dela é de 3200, o tamanho que eu quero, eu posso escolher até 32 GB, que é o máximo que cada slot suporta no meu notebook, então vou colocar aqui 32 GB, a voltagem é só para a gente filtrar ali o máximo possível, mas geralmente é padrão, então 1.2, e se é para notebook ou computador, no nosso caso é notebook. Tô aqui editando esse vídeo e eu percebi que faltou a informação aqui da latência. A mesma latência que a gente pega lá dentro do CPU-Z. Aqui na guia SPD e nessa informação aqui da CAS latência, ou CAS latência, né? A latência, nesse caso aqui, ela não vai fugir muito desses valores aqui de 20 a 24, tá? Mas, em geral, a memória RAM que você escolher ou a memória RAM que o seu notebook suportar vai ficar sempre ali numa faixa de latência. E pra gente olhar isso na hora de escolher a memória RAM, eu vou falar mais pra frente sobre as outras informações, mas sobre a informação da latência, a gente vai encontrar aqui, geralmente na Amazon a gente encontra ou aqui, ou até mesmo aqui no título do anúncio, e se de tudo você não encontrar, você vai procurar aqui nessas informações. E aí lembrando que ela pode estar escrita tanto como CAS e o número da latência, né? Então vai ficar CAS 20 ou CAS 21 e assim por diante, ou até mesmo CL e o número da latência. Vou pegar um outro anúncio aqui da Crucial, que é essa daqui, que a gente já pode ver aqui, ó, que a latência ou CAS é de 22 e o anúncio que você não encontrar a latência, e aí para você encontrar a latência dessa memória RAM que não está aparecendo aqui na Amazon, é só você procurar em outro site que venda essa mesma memória RAM, que é o caso aqui da Kabum. E aí é só apertar Ctrl F e pesquisar por latência. A gente encontra que a latência dessa memória RAM é de 20, de CL20 ou CAS20. E agora eu vou continuar com o vídeo para você conseguir encontrar as outras informações importantes da memória RAM que você vai comprar aí para o seu notebook. E aí eu posso dar um Enter.
Aqui ele vai trazer pra gente várias memórias RAM e eu vou te passar as que eu realmente confio e compro para os meus clientes e para mim. No meu caso, eu comprei essa da HyperX, que é a Impact, que é uma memória RAM usada ali para jogos. Mesmo que você não vá jogar no seu notebook, eu aconselho que você pegue uma memória dessa daqui, dessa marca, seja da HyperX ou até mesmo dessa Fury aqui da Kingston. São os mesmos fabricantes, mas são as memórias que assim que eu confio de verdade. Então vou deixar o link delas na descrição desse vídeo para facilitar para você. Uma outra é a Crucial. Sempre comprei, nunca tive problema, então pode comprar sem medo também. Se você seguiu aqui todos os passos, não vai ter erro. Existe só alguns detalhes que a gente tem que fazer após a instalação da memória, mas eu já falo sobre isso. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tanto da pesquisa quanto dessas memórias RAM que serve para o meu Acer Nitro 5. O modelo dele também tá aí junto. E aí, antes da gente comprar a memória RAM, a gente precisa confirmar algumas informações, como a tecnologia, que no meu caso é a mesma, a frequência máxima que ela aceita e a voltagem. Então, tendo isso daqui mais isso daqui, você tem certeza que essa memória RAM é a mais compatível com a sua máquina, que vai te entregar todo o potencial do seu notebook. Lembrando que tem que ser memórias SODIMM, ou seja, memórias para notebook. Vamos fazer uma comparação. Repare que essa memória RAM ela é bem maior do que essa. A diferença é que essa é para computador e essa é para notebook. Repare que geralmente as memórias que são para notebook, ela tem essa palavra escrito SODIMM. Em outras palavras, significa que essa memória é para notebook. Então, só se atente a isso também. Agora que você já sabe escolher a memória RAM, vou responder algumas possíveis dúvidas. Meu notebook já tem uma memória, eu vou comprar outra. É necessário que as duas tenham as mesmas especificações? Bom, não é obrigatório. Quando uma máquina possui dois pensos de memória com frequências diferentes, a memória com a frequência mais alta se ajustará para trabalhar na frequência da memória mais baixa. Por exemplo, se o seu notebook possui duas memórias, uma com 2666 MHz e a outra com 3600 MHz, a memória de 3600 opera na frequência da memória de 2666. No entanto, é sempre recomendável adquirir memórias com as mesmas especificações para garantir um desempenho consistente. Posso colocar duas memórias de tamanho diferente? Sim, mas aí entramos em outra pergunta. O que é Single Channel, Dual Channel e Flex Mode? A memória RAM trabalha em Single Channel quando o notebook possui apenas um pente de memória, o que significa que há apenas um canal de comunicação disponível entre o processador e a memória. Nessa situação, a informação viaja por um único caminho de comunicação. O Dual Channel ocorre quando o notebook possui dois pensos de memória com a mesma capacidade de armazenamento, permitindo dois canais de comunicação entre o processador e a memória. É como ter duas estradas para mais informações viajarem simultaneamente, aumentando a velocidade de transferência. Já o Flex Mode é uma característica que oferece flexibilidade nas configurações da memória de um sistema. Essa funcionalidade permite a instalação de módulos de memória com capacidades diferentes no mesmo sistema. Por exemplo, se você tiver um módulo de 8 GB e outro de 4 GB, o Flex Mode permite otimizar o desempenho desses módulos, mesmo que eles tenham tamanhos diferentes. O que diferencia o Flex Mode é sua habilidade de operar simultaneamente em modo de canal único, Single Channel, e de modo canal duplo, Dual Channel. Se você tiver um par de módulos de memória com capacidade diferentes, eles operarão em modo Dual Channel até atingirem a capacidade máxima do módulo maior, enquanto o restante funcionará em modo canal único. Essas configurações são automáticas, então você não precisa se preocupar em ativá-las. Seu notebook reconhece quantos módulos de memória possui e se ajusta automaticamente. A memória tem que ser da mesma marca? Não, as memórias podem ser de marcas diferentes. Aí vai da sua preferência, mas eu deixei algumas recomendações na descrição desse vídeo. Bom, essas foram algumas dúvidas que eu recebi em um dos meus vídeos anteriores. Caso você tenha outra, deixe nos comentários que eu vou tentar te responder. É importante você fazer o teste dessa memória RAM quando ela chegar para você ter certeza que essa memória RAM ela é original. E para te ajudar nesse teste, eu estou deixando esse vídeo aqui onde eu te ensino passo a passo a como testar a memória RAM do seu notebook. Agora, se você não sabe a maneira correta de abrir um notebook, assista esse outro que eu mostro na prática como que eu fiz para instalar a memória RAM no meu Acer Nitro 5, mas a base vai servir para qualquer outro notebook. Então é isso, eu espero você no próximo vídeo.